Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso aulão sobre gestão da cultura e desempenho. Então, quais são as relações que a avaliação de desempenho, que o processo de gestão de desempenho dentro da organização tem com a cultura organizacional? Eu vou responder e abordar esses aspectos junto com vocês nessa videoaula. Eu sou Ivan Giacomassi, sou Head de Operações da Perfix. O conteúdo que nós vamos abordar com vocês aqui, ele vem de um livro muito legal que nós publicamos sobre como entender e gerir a cultura. E o que eu gostaria de chamar a atenção? Primeiro ponto, nós percebemos, ao longo dos nossos estudos, que o tema gestão da cultura ele tem intersecções tanto com gestão do clima quanto gestão do desempenho. A intersecção da gestão da cultura com o desempenho, ela constrói o que nós chamamos do mindset corporativo. Então, a forma como as pessoas pensam e agem e resolvem problemas tem muito a ver, primeiro, com a cultura organizacional e, segundo, com os padrões de gestão de desempenho que estão estabelecidos. Então, quando nós construímos a avaliação de desempenho, nós estamos tendo uma forma de interferência também na cultura. E uma avaliação de desempenho mal projetada, um processo de gestão de desempenho mal planejado, se ele não conversa com a cultura, ele dificilmente vai ter sentido, ele não vai ter aderência das equipes, dos colaboradores e provavelmente não vai ser bem sucedido, não vai produzir resultados satisfatórios. Então, essa é uma concepção de gestão do desempenho alinhada à própria cultura da organização. E aí, a primeira pergunta que eu trago aqui com vocês, que na verdade é uma série de perguntas, é o seguinte: afinal de contas, por que uma organização ela vai despender tempo, recursos e equipes para gerir um processo de desempenho? Né? Afinal de contas, a avaliação de desempenho ela consome recurso financeiro, tecnológico, tempo das equipes. Em muitos lugares ela é vista como algo que compete com a agenda da rotina diária das equipes, então ela interfere na capacidade de produção das atividades fins. Então por que alguém gastaria tempo e dinheiro para fazer avaliação de desempenho? O que está por trás disso? O que legitima? Porque se for somente porque é modismo, porque todo mundo faz, está furado, está no caminho errado. Porque na verdade, quando nós vamos avançando nos porquês, vamos indo mais a fundo na motivação pela qual o processo existe, nós vamos descobrir algo muito interessante. Se eu fizer uma rápida reflexão aqui com vocês, por que medimos desempenho? Você pode me responder. Ora, para promover as pessoas, para aumentar o seu salário. Legal, e por que a gente faz isso? Bom, para reconhecer os comportamentos e as entregas. Tá, e por que a gente reconhece esses comportamentos e entregas? Ora, para que as pessoas que praticam as atitudes corretas, se sintam estimuladas a repeti-las e aquelas que não praticam entendam que elas precisam mudar esse padrão de atividade. Tá, e por que nós queremos fazer esse direcionamento, esse estímulo ou essa mudança, Muito bem, é para criar um padrão coletivo. E esse padrão coletivo ele vem para criar uma cultura consistente. E essa cultura consistente ela vem para tornar a organização sustentável no ambiente em que ela está inserida. Então, quando eu falo em gestão de desempenho, muito mais do que simplesmente uma avaliação, um dashboard, um Ninebox bonitinho, eu estou aqui tratando do próprio direcionamento das equipes em função de algo que eu quero construir. Porque o ato de avaliar desempenho, mais do que simplesmente a avaliação em si, ela cria um movimento prévio de direcionamento de comportamento. Quando eu digo para a pessoa que a regra do jogo é aquela, eu gero um movimento. Ele Goldratt, ele tem uma frase célebre na área de gestão que é: diga-me como me medes, que eu te direi como me comportarei. Então, quando eu digo que eu vou te avaliar com base, por exemplo, em iniciativa, automaticamente eu estou dizendo para as pessoas que tenham iniciativa, eu vou gerar um movimento coletivo de mais iniciativa. Porque onde eu coloco luz, onde eu direciono a minha lanterna e avalio, é onde as pessoas vão se movimentar. E aquilo que eu deixo de lado, que eu não estou avaliando, não estou medindo, provavelmente
não vai ser abordado, não vai ser desenvolvido em grande escala pelas equipes. Então, a primeira consequência de avaliar, de construir um programa, não é o resultado que eu tenho final, o meu dashboard em mãos. A primeira coisa que quem constrói um programa de avaliação tem que ter em mente é que ele está direcionando as pessoas. Então, para que direção eu quero levá-las? É para lá. Então, é nesse sentido que eu vou construir o meu programa de avaliação de desempenho. Porque nós sempre estamos transmitindo duas mensagens muito claras. Para o indivíduo, eu digo, muito bem, vá nesse caminho. E para o grupo, eu digo, olha, se vocês se comportarem como ele ou ela, vocês também vão ter reconhecimento. Então, eu estou produzindo movimento. A avaliação de desempenho é produção de movimento, é gerar movimento, é deslocar as pessoas, a massa, em uma determinada direção. Até de uma forma interessante, a avaliação em si talvez seja um dos efeitos não tão primordiais, porque legal, eu tenho no final sim uma conclusão ali que eu vou usar para direcionar desenvolvimentos, para encontrar quem não está tão legal. Só que o mais importante não é a avaliação. Se nós fizermos uma analogia aqui, eu tenho lá 365 dias no ano. Eu faço avaliação, se eu tiver 4 ciclos no ano, 4 dias, né, no ano em que eu sou avaliado. Mas o mais importante são os outros esmagadores, mais de 330, 40, 50, 60 dias que eu tenho ao longo do ano, em que a avaliação em si não está acontecendo, mas o efeito psicológico que ela exerce sobre as equipes está produzindo movimento. Então, é colocar a organização numa determinada direção. Por isso que ela precisa conversar com a cultura e tem que ser muito bem planejada. As peças têm que estar muito bem encaixadas. E uma outra questão, não é? Nós dissemos por que nós avaliamos? Legal, para produzir movimento. E qual que é o produto dessa avaliação? Né? É encontrar os melhores, né? Os best performance. Legal. E o que eu devo fazer com isso, afinal de contas? Né? Muitos gestores não se dão conta que a avaliação de desempenho ela tem uma interlocução muito interessante com a pirâmide das decisões. Como assim? Se nós olharmos, olha aqui do meu lado, aqui para mim está no lado direito, acredito que para vocês também. No meu lado direito eu tenho duas pirâmides aqui, a pirâmide das lotações e a pirâmide das decisões. Olha que coisa interessante. À medida que eu subo na pirâmide das lotações, imaginando que eu tenha 3 níveis, que aí você pode imaginar, né, os assistentes, os analistas e o gerente. À medida que eu subo nas lotações, quanto mais autoridade as pessoas têm, menor é a quantidade de pessoas. Eu tenho menos diretores do que eu tenho auxiliares. Isso é tranquilo para todos. Agora, no inverso, né, a pirâmide das decisões ela é invertida. Que quanto mais alto eu subo, maior é o poder de decisão. Só que maior o poder de decisão, menor é a quantidade de pessoas. Então, poucas pessoas têm grande poder de decisão em suas mãos. Isso significa que na pirâmide das decisões é onde eu tenho que ter as melhores pessoas, simplesmente pelo fato que ali é o local onde a diferença individual faz uma grande diferença para a organização. Então, aqueles que individualmente se destacam nos níveis mais altos têm a condição de fazer a sua individualidade gerar um grande resultado para a organização. É por isso que nós dizemos que num modelo de avaliação de desempenho, e aí independente da curva que eu vou utilizar para classificar aqueles que são os melhores, né? Aqui nessa curvinha azul aqui, você tem a típica distribuição de Gauss, a distribuição normal do desempenho. Então eu tenho uma pequena quantidade de pessoas que são as melhores, que têm a melhor performance. O meu objetivo é encontrar esse pessoal e catapultá-los para os níveis mais altos. Porque é lá que essa qualificação individual, né, que essa diferença que ele tem, essa habilidade que ele tem individualmente, tem um grande valor. Porque você ser muito bom, mas estar nos níveis mais básicos, não te dá grande poder de fazer diferença para a empresa. Estando nos níveis mais intermediários, quando eu tenho os meus talentos no nível muito básico, o potencial deles não se transforma em algo concreto. Eles fazem um trabalho muito bom localmente no setor deles,
mas a organização realmente vai tomar aquele impacto quando essas pessoas chegam nos níveis mais altos, que aí elas têm poder de individualmente fazer a diferença. Então o meu programa, ele também tem esse viés, encontrar as pessoas e rapidamente oxigenar as minhas camadas, onde eu consigo construir grandes impactos através da ação do indivíduo. Esse é um ponto muito importante também. E aqui nós chegamos nos tipos culturais. Como o objetivo desse vídeo não é apresentar os tipos culturais, tem outros vídeos da Perfix muito bons, onde nós abordamos os tipos, daqui eu já vou começar a dialogar com o processo de avaliação de desempenho. Mas, como nós já dissemos, são 4 grandes tipos culturais. Aqui eu trouxe o modelo um modelo mais sofisticado um pouco. Aqui estão aparecendo subtipos também e o perfil DISC. Mas o que você deve se atentar é nos 4 grandes tipos: adocracia, clã, hierarquia e mercado. Os 4 grandes tipos culturais. Bom, o que nós percebemos? Cada tipo cultural responde à pergunta o que é desempenho de uma forma diferente. Então não faz sentido construir programas de avaliação enlatados que eu vendo em grande quantidade para todas as organizações como se fosse a solução de todos os problemas. Hoje em dia o pessoal pega muito a metodologia de tal empresa A, empresa B, e fala, olha, esse aqui é o método que deu certo na empresa Alfa ali, legal, e ele vai resolver o problema de qualquer empresa. Balela, não é assim. Certos tipos culturais se beneficiam de certas características de programas de avaliação de desempenho. Principalmente nos opostos, nos antagônicos, eles são mais refratários a certos modelos. Então, não adianta querer pegar um modelo de avaliação tipicamente adocrático, que a gente pode usar como exemplo uma startup, e dizer, eu vou trazer isso para uma cultura e hierarquia de conformidade, e esse é o eixo ideal. Não casa bem, porque a cultura e hierarquia, ela tem uma série de outros pressupostos, que a gente vai entender aqui melhor, que pedem conceitos próprios de gestão de desempenho. Então, vamos direto para o assunto, vamos direto para o papo. Então, nós temos 4 grandes tipos, e eles têm meios e fins diferentes. Então, a cultura mercado, qual que é o meio que ela pratica? Competitividade, foco no cliente, produtividade. Qual é a finalidade buscada? Participação, rentabilidade e meta. Na adocracia, e eu vou começar pelo fim agora, o fim dela... Começar pelo fim é interessante, pessoal. O fim dela é inovação, tecnologia de ponta. Então, para isso, o que ela usa? Adaptabilidade, criatividade, agilidade. No clã, o fim é moral, desenvolvimento, comprometimento. Então, eu vou utilizar coesão, participação, comunicação. E na hierarquia, o meu fim é eficiência, pontualidade, funcionamento. Então, eu vou buscar consistência, controle e medição. Só por aqui você já percebe que os parâmetros têm que ser personalizados por tipo cultural. E na nossa metodologia, nós criamos, isso é uma inovação Perfix, o Culture Canvas, né, o canvas cultural dos 4 tipos. Então o que nós fizemos foi consolidar em um dashboard de uma página todos os principais aspectos de cada perfil cultural. E lembrando que nós temos na Perfix o canvas cultural do tipo, então os 4 tipos culturais têm o seu próprio canvas. Nós temos o canvas cultural da gestão do desempenho, que é esse que eu vou passar com vocês também. 4 canvas, um para cada cultura. E o canvas cultural também da gestão do clima. Então, para cada tipo, eu tenho um canvas ali que me mostra de uma forma bem objetiva o que eu tenho que trabalhar dentro daquele perfil cultural. Então, no Culture Canvas da gestão do desempenho, nós vamos ter como blocos ali a demonstração qual é a nossa cultura, e ela abre, né? Eu vou responder o que é desempenho. Então, cada cultura vê desempenho de uma forma diferente. Como é que eu vou trabalhar o equilíbrio entre resultado e comportamento? Eu foco mais no resultado ou foco mais no comportamento? Ou de uma forma pareada? Quais são os resultados que fazem sentido de ser medidos? Cada cultura vê significado em um padrão de resultado próprio. Lá para baixo, quais são as dimensões mais relevantes para esse programa de avaliação de desempenho?
Como que eu avalio e reconheço esses líderes? Qual que é a complexidade que nós vamos desejar para o processo? Qual é o tipo de reconhecimento que deve ser oferecido e a estrutura de PDI? Então eu vou bater aqui com vocês 4 canvas com essa estrutura para os 4 tipos culturais. Então começando pela cultura mercado, né, cultura vermelha, perfil de dominância, que tem ali os subtipos de resultado e autoridade. Então olha só, quando eu pergunto para uma cultura mercado o que é desempenho para você, a resposta que nós vamos receber é, de uma forma geral, atingir ou superar resultado esperado de forma rápida e efetiva. Então é isso que uma cultura mercado enxerga como desempenho. É isso que ela quer valorizar. Quando a gente olha no combo resultado e comportamento, para o mercado, normalmente, nós damos um peso maior para a parte de metas. Então, resultado costuma ter peso maior do que o comportamento, porque o foco principal, lembre-se, é produtividade, é ganhar mercado. Os resultados que fazem sentido de serem medidos, né? Então, o que vai vir lá para o nosso dashboard de resultados? Entre outros, nós poderíamos destacar controle de custo, medição de prazo, faturamento. Esses são itens que fazem sentido para uma cultura mercado. Dimensões relevantes. Normalmente você trabalha como dimensões metas e resultados, conhecimentos, porque é uma cultura típica de meritocracia, então o componente de conhecimento ele é bastante relevante nesse perfil cultural, e cliente também. Então a dimensão cliente também é interessante de estar numa cultura mercado. Como avaliar os líderes? Normalmente, metas financeiras, meta de prazo e meta de volume. Porque medindo o líder com base nesses eixos, ele vai acionar a sua equipe para atingir esse tipo de resultado que é o que você quer. Complexidade. Normalmente é uma cultura em que uma medição 180 graus com metas cai bem. Não adianta complicar muito nesse tipo cultural, porque são pessoas muito objetivas. É uma avaliação minimalista, automatizada, com dashboard e ciclo curto. É direto ao ponto. Vai lá, avalia, está aqui o resultado, vamos para a próxima. Não é um pessoal que fica moendo muito aquilo ali, discutindo, analisando. Deu o resultado, agora eu quero saber o que eu vou fazer para mudar. Tipos de reconhecimento que fazem sentido, né? Normalmente, promoções e remuneração variável. É o tipo de cultura que você bonifica muito, que você paga muita remuneração variável atrelada a metas agressivas. E a estrutura típica de PDI ela é pautada em conhecimento, com treinamentos, leituras e certificações, né? Porque o componente conhecimento ele é muito forte na cultura mercado. Então, com esse dashboard, eu já tenho clareza de qual é a estrutura de gestão de desempenho que eu vou aplicar na minha equipe. Vamos rodar a cultura? Agora nós vamos para a adocracia, né? A cultura da flexibilidade, a cultura startup, né? O pessoal que no perfil diz que seria a nossa influência, né? Com aprendizado e prazer. Legal. O que é desempenho para uma cultura adocrática? Olha só, a resposta agora muda um pouco. Atingirmos os resultados esperados com o cliente exultante e aprendizagem da equipe. Então, a adocracia também olha resultado como mercado, eles são culturas próximas ali laterais, só que né, no mercado eu quero superar e fazer abaixo do prazo previsto. Na adocracia tem um componente muito forte de impacto no cliente, então eu quero ver o cliente exultante, né, feliz. Quando eu tenho o cliente feliz, é ali que eu encontrei a razão de ser da cultura docrática. O combo de resultado e comportamento ele é mais equilibrado. Então aqui nós podemos ter um meio a meio entre meta e comportamento. Né? Lá no mercado era muito pendido para meta, aqui nós já temos uma racionalização maior. Resultados que vão fazer sentido por uma cultura docrática. Então, índice de felicidade corporativo, que são equipes com energia, né? Crescimento de market share, então estar ganhando mercado, a startup é aquela que quer expandir e virar um unicórnio, né? E ser o alfa do mundo. Um cliente com NPS muito positivo, então o cliente está contente, está elogiando. Esses são elementos típicos de medição numa cultura adocrática. Dimensões relevantes. Normalmente faz sentido. Meta e resultado também. As dimensões não mudam tanto de uma cultura para outra, muda mais o conteúdo. Mas aqui nós temos dimensão meta e resultado, comportamento e cliente.
Como avaliar os líderes? Então, olha só, muda o perfil de indicadores, né? Indicador de satisfação do cliente, motivação da equipe e desenvolvimento de produtos. Complexidade desejada. Na cultura adocrática, o modelo 360 ele cai bem porque eles interagem muito. Então, esse processo que a 360 fomenta, que ela precisa, né, de muita interação e cooperação mútua, cai bem na adocracia. Mas ainda assim, uma avaliação essencialista, automatizada com dashboard e ciclo curto. Aqui também não tem espaço para processos demorados, para grandes delongas. Reconhecimento oferecido. Bom, nós dissemos que lá no mercado era muito promoção e variável, né? Na adocracia, ela é uma cultura que adere muito bem a modelos de partnership, então aquele modelo de sociedade, né, onde eu vou crescendo até me tornar parte realmente da empresa, ser um pedacinho dela, inclusive no seu quadro societário, cai muito bem. E programas de premiações, então você receber algum tipo de premiação interna, seja financeira ou não, que é um tipo de reconhecimento, cai muito bem também. Estrutura de PDI normalmente é pautada em vivência, né? Até porque nós temos ali o elemento do prazer, então viver experiências, né? Workshops, cursos, rotatividade dentro da empresa, passar por diferentes pontos, isso faz muito sentido para essa cultura de alegria e cultura de adocracia. Vamos para a próxima. Agora vamos para a cultura clã, legal, cultura muito show. É a cultura da coletividade. Então, são grupos coesos, fortes, né, que trabalham muito ligados ao propósito e ao acolhimento. Quando você pergunta para uma cultura clã típica o que é desempenho, para eles é atingir os resultados com equipe unida e satisfeita. Então, olha só, lá no mercado era atingir superando o prazo, era explodir, né? Minha meta é 10, eu quero fazer 20. Na adocracia é cumprir encantando o cliente, e aqui na clã é cumprir o resultado, mas com uma equipe unida e satisfeita. Então é bem típico daquela frase, né? Os fins não justificam os meios. Então, para um clã não adianta bater resultado se eu tenho uma equipe destruída. Então, no combo resultado e comportamento, você tem uma pendência maior para comportamento. Meta é menos relevante numa cultura clã normalmente. Não quer dizer que você não deva ter meta na sua avaliação de desempenho. Aqui eu estou dando o perfil geral da cultura, né? O que ela tipicamente produziria. Resultados que fazem sentido. Então, percentual de cumprimento dos PDIs, né, dos planos de desenvolvimento individuais, e como é uma cultura de coesão, esse nível de conexão e desenvolvimento das pessoas é muito importante para a cultura. Então, os PDIs têm que estar em dia. Notas de avaliação comportamental, clima organizacional. Então, clima pesado não cai bem numa cultura clã. Então, esse é um indicador que faz bastante sentido para a cultura também. Dimensões relevantes, metas e resultados. Cargos e atribuições, então normalmente ela é uma cultura que tem um olhar específico ali para conformidade que você tem perante o cargo que você ocupa, se você tem a qualificação necessária, o perfil necessário. Comportamentos e ambiente, então são dimensões que têm boa aderência ao clã. Como avaliar os líderes? Clima organizacional é um indicador importantíssimo, avaliação das equipes e o cumprimento dos PDIs. Complexidade desejada. Aqui é uma cultura que gosta de complexidade nesse sentido. Então, ao contrário da adocracia e do mercado, que tem que ser uma avaliação muito rápida, aqui você tem um ambiente propício para avaliações muito mais estruturadas, com muito mais análise. Então, uma 360 cai muito bem aqui com uma autoavaliação, um processo detalhado, personalizado, com relatório, um ciclo tão longo quanto seja necessário. Não achem que por conta disso a cultura clã é morosa. É simplesmente uma característica de olhar mais detalhado. Eles têm paciência para isso. Reconhecimentos que fazem sentido, não é? Promoções para a liderança, bonificações. Então são normalmente as formas de reconhecimento mais interessantes para esse tipo cultural. Estrutura de PDI de um clã cai muito próximo da adocracia. Então também processos de vivência, aí muito focado naquilo que a pessoa vai experimentar para ser melhor, não é? Workshop, curso e rotatividade também, muito semelhante nesse aspecto à adocracia. E finalmente nós vamos para a nossa cultura hierarquia ou conformidade.
é aquela cultura que não quer erros, que ela quer previsibilidade, confiabilidade, né? Trabalha muito ordem e segurança. Então, o que é desempenho para essa cultura? Olha só, atingir o resultado com baixo retrabalho e alto nível de confiabilidade. Então, lá no mercado, ele atingiu o resultado ultrapassando a meta, encurtando o prazo. Lá na Docracia, ele atingiu o resultado encantando o cliente. No Clã, atingiu o resultado com equipe satisfeita. É que atingiu o resultado não tendo nenhum retrabalho e altíssima confiabilidade ou previsibilidade. É isso aqui, é esse perfil que esse estilo cultural vai reconhecer como desempenho de fato. Se você disser para uma hierarquia, uma cultura típica de hierarquia, que desempenho é aquilo que está na Docracia, por exemplo, eles não vão reconhecer, porque não é o perfil deles. Assim como se você disser para o clã que desempenho é aquilo que está na cultura mercado, ele também não vai reconhecer aquilo como legítimo. Ele pode até falar, tudo bem, mas o que faz sentido de verdade é o que está aqui. E na hierarquia também, né? O que faz sentido de verdade para eles é atingir o resultado sem retrabalho e com alta confiabilidade. A cultura e hierarquia, ela tem um bom equilíbrio também, normalmente entre comportamento e meta. E os resultados que fazem mais sentido para eles são devoluções, então poucas devoluções, alta conformidade, índices de falhas, são resultados que fazem sentido de serem medidos. As dimensões mais aplicáveis para a gestão de desempenho: meta e resultado, cargo e atribuição, conhecimentos e comportamentos. E os indicadores que nós podemos colocar aí para atrelar aos líderes: cumprimento de prazo, nível de conformidade e ocorrências ou recorrências. Não é? Então, tudo aquilo que é indicador atrelado a uma confiabilidade, a uma conformidade faz sentido para essa cultura. Complexidade desejada. Aqui eu imaginei que você ia falar para mim 360, né? Porque uma cultura toda meticulosa vai querer avaliação mais detalhada. Por que nós estamos aqui com 90 graus? A cultura de hierarquia tem o eixo de poder no cargo. Então, não é uma cultura que tipicamente compartilha muito opiniões nesse sentido. Olha, eu quero saber o que o meu subordinado acha de mim ou o meu par. Ela é uma cultura que ela tem uma característica um pouco mais fechada. Então, sendo hierarquia, sendo verticalizada, o modelo normalmente é um 90 graus. É o líder que avalia o seu liderado. E se o liderado faz um movimento contrário, isso pode ser visto até como uma afronta, como uma forma de insubordinação. Então, isso é um ponto de cautela também. Então, 90 graus, mas mesmo assim, detalhada, personalizada. Então, aí é que você encontra de novo o caráter de detalhamento da cultura e hierarquia, né? Personalizada, relatório, ciclo longo. A diferença é nas fontes de dados que nós vamos utilizar. Reconhecimento oferecido mais típico por uma cultura hierárquica, né? Plano de carreira. Então, que cargos eu vou poder galgar, né? Que níveis eu vou subir, que tipo de progressões eu posso oferecer, porque é tudo muito bem meticuloso, né? A trilha de carreira bem estabelecido. E estrutura de PDI pautada muito em conhecimento, assim como é no caso da mercado, porque elas se conversam as culturas, elas têm semelhanças também. Então, muito pautada em conhecimento, com treinamentos, leituras e certificações, porque ela é muito racional. Então, pessoal, com essas colocações, eu passei com vocês o objetivo principal de uma avaliação de desempenho, de que forma que o perfil cultural precisa interagir com o programa de gestão. Então, vejam que não é pegar uma fórmula única de avaliação de desempenho e nessa fórmula querer aplicar para todos os tipos de organização. Faz muito sentido avaliar o perfil cultural e desse perfil cultural, aí sim nós vamos fazer as personalizações e verificar se eu vou usar 90, 180, 360, que dimensões eu vou trazer, que resultados que eu vou estar medindo, eu tenho que fazer essas análises. Eu espero ter contribuído para o conhecimento de vocês. Se esse vídeo fez sentido, encaminhe para outras pessoas, compartilhe com quem pode se beneficiar desse conhecimento. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e nos acompanhe, porque sempre tem conhecimento novo sendo disponibilizado para vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço.